Então é o seguinte, o Bissoli tá... eu queria saber de você, Gris, essa questão da saída do Bissoli, em que ponto e até quando, ou até quanto isso pode ser um problema para o Cruzeiro? Não, Everton, não é problema, ele não era titular, ele não vinha jogando sistematicamente e tal. O que você pensa dessa saída do Bissoli, da saída de mais um jogador? Porque a questão é a seguinte, sai mais um, sai um terceiro, daqui a pouco sai um quarto, sai um quinto, e você não pode mais inscrever jogadores, a não ser que você abra mão de 13 milhões de reais para pagar o transfer ban e você poder novamente contratar. O problema parte daí, Gris? Ô Everton, eu acho assim, né? O Bissoli é um jogador que chegou ao Cruzeiro, ele jogou muito pouco, né? O Bissoli, ele não deve ter 10 jogos aí desde que chegou ao Cruzeiro. Mas é um jogador que, ao meu ver, foi subaproveitado, né? Poderia ter jogado mais nos minutos que teve. Para mim, ele mostrou mais em média aí do que todos os outros atacantes do Cruzeiro, que tiveram muito mais minutos do que eles, né? Do que ele. Até pareceu em determinado momento, né? Se esse assunto viesse à tona 2 semanas atrás, provavelmente a gente ia tratar ele até com uma naturalidade maior, porque o Bissoli não vinha sendo nem relacionado, né? Mas voltou ali a ter chance com o fato do Marcelo Moreno ter ficado fora dos últimos jogos. Ao meu ver, entrou bem contra o Vila Nova de Goiás, deixou ali uma boa impressão nos minutos que teve em campo, ao lado do Thiago, trabalhando bem ali, conseguindo gerar alguns espaços para o Cruzeiro criar chances de gol. Mas, enfim, eu não acho que é uma grande perda, né? É um jogador que vinha jogando pouco, hoje, com a volta do Moreno, não seria uma surpresa, por exemplo, se o Bissoli não fosse relacionado para o jogo de sexta-feira contra o Londrina, tendo à disposição o Sobis, o Thiago e o Moreno. Ele talvez hoje seja aí o quarto dessa lista. Mas, enfim, é mais uma baixa, né, Everton? É mais um jogador que vai sair. Aí, mais um detalhe, né? Tá certo que é um jogador que pertence ao Atlético Paranaense, tá certo que é só por conta da lesão lá do Matheus Babi que ele tá retornando, mas é mais um jogador do Cruzeiro que não vinha jogando no Cruzeiro e que tá saindo do Cruzeiro para jogar Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, chama muito a atenção e vai, de certa maneira, ali enfraquecendo o elenco, né? Não acho que é uma grande baixa pelo momento, mas eu tenho, para mim, com o Bissoli como o melhor atacante que tinha à disposição aí o Mozart no elenco. Ô, CJ, gostaria de ouvi-lo também sobre esse assunto, sobre essa saída do Bissoli, que não é o primeiro, já é o quê? O terceiro, né? Que saiu em 10 dias, é isso, CJ? Matheus Barbosa, Bissoli e Ayrton, né? Agora, o que eu quero saber é exatamente isso. Você perdeu Matheus Barbosa, titular, um dos melhores jogadores até aqui na temporada. O Ayrton já teve épocas melhores e não foi exatamente essa do período de saída, onde ele não era titular absoluto. E o Bissoli, que veio e esperava-se muito dele, mas que não dependeu do Cruzeiro. Ele voltou porque perderam o Matheus Babi, ele voltou para o Atlético Paranaense. Até que ponto essas saídas podem... porque o que a gente precisa dizer aqui é que há uma perda técnica, Sérgio. Na verdade, Everton, vai em cima... Isso meio que justifica uma resenha que a gente teve aqui desde o elenco da Série B do ano passado. Desde o elenco com o Enderson. Você vai se lembrar, e muitos vão se lembrar, que nós falávamos esse programa aqui, e lá no 98, que o elenco era o suficiente para disputar a Série B e que era um elenco suficiente para brigar pelo acesso, em quantidade e em qualidade. Obviamente, durante todo o percurso, e esse percurso se repete esse ano, a prática não andou junto com a teoria. Mas justifica e mostra para aqueles que só traz barca, só jogadores ruins. Pelo amor de Deus, cadê os jogadores de Série A? Que inclusive o próprio Fábio falou que tinha que montar um time de Série A. São jogadores que vão disputar a Série A, que saíram para disputar a Série A. Que a gente acabou de falar de Bissoli, Ayrton e Matheus Barbosa. E aí não prestavam. E para esses clubes, eles vão prestar. É mais do que suficiente o elenco que o Cruzeiro tem e o que o Cruzeiro tinha, na minha opinião. Só que o encaixe,
falta de confiança, troca de técnicos, troca de diretor, salários atrasados, confusões extracampo influenciam. E aí pode ser que com Guardiola, com Richarlison, Neymar, você tivesse toda a dificuldade de trabalho porque o ambiente é muito turbulento. O Cruzeiro, Everton, trouxe há uns meses atrás muitos jogadores, e nós falávamos até em uma barca de quantidade, e jogadores que vinham, e cada treinador que vinha trazia um tanto, ou trazia um ou dois de confiança, e eles desapareciam, né? Como, por exemplo, o Joseph, o próprio Bissoli, né? Bissoli chegou a ter uma sequência de titular, depois deu aquela desaparecida, nem relacionado era. O Moreno era importante contar com ele, aí já não é mais, especula-se uma saída. Então, a gente vê que aquele planejamento de trazer muita gente era já contando, obviamente, primeira coisa com o transfer ban e segundo com possíveis perdas, porque não pagando o salário, é óbvio que o jogador e o staff vão procurar algo melhor. Muito bem, deixa eu falar da Ecobir aqui e já chamar a atenção porque amanhã já é sexta-feira. Ah, por quê? Tem que beber a partir de sexta? Não. Você já pode tomar sua Ecobir agora. Não há problema nenhum. Ou colocar para gelar agora, para tomar mais tarde. Ou, de repente, comprar para o final de semana. Vai fazer um churrasco aí, tem que ter Ecobir. Se você tem um bar, um restaurante, uma mercearia e tal, um ponto e uma distribuidora, você precisa ter Ecobir. E você que é consumidor, cobra aí no lugar que você compra. Fala, ó, eu vi lá nos Donos da Bola, eu quero experimentar a Ecobir. Compra aí. Faz lá no Facebook o contato, e lá no Facebook Cerveja Ecobir. Tá na tela aí, tá aqui embaixo, não tá difícil para você, só olhar aqui embaixo que vocês vão perceber. No Instagram, @EcobirOficial, faça contato, peça a visita de um representante. A Ecobir está em todo o estado de Minas Gerais, então o importante é você conhecer toda a linha. São vários tipos de cerveja, mas todas com a qualidade e a matéria-prima de ponta da Ecobir. Viva Ecobir, porque é boa demais. São 1h41, 1h41, são 13h41. Deixa eu ouvir o Léo Gomide aqui ainda sobre essa questão do Bissoli, antes de chamar o intervalo, porque eu não posso sair para o intervalo sem antes ter a opinião abalizada de Léo Gomide sobre essa questão do Bissoli. Na verdade, Gomide, não é questão só do Bissoli, não dependeu do Cruzeiro, o Cruzeiro talvez nem quisesse a saída dele, mas foi forçado a voltar ao Atlético Paranaense. É a saída do trio, desse trio que saiu nos últimos 10 dias. Se isso traz algum tipo de problema para o Mozart ou para um treinador que daqui a pouco possa assumir o Cruzeiro. Problema, não sei se poderíamos classificar como um problema, né? Mas pelo menos na minha avaliação, o Matheus Barbosa foi um dos jogadores mais regulares, e aí eu digo com atuações que foram boas pelo Cruzeiro na temporada. Se nós pegarmos as opções aí do setor de meio campo, né? O Matheus Barbosa jogou como volante, mas aí mais com a chegada do Mozart, né? Com o Felipe Conceição, ele era mais um meia pela direita, né? Mas, exceto aquela partida ali contra o Brasil de Pelotas, que ele fez uma função inédita, né? Jogando como um terceiro zagueiro pela direita, mas quando jogou ele teve boas atuações, né? É o artilheiro aí do time até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro com 4 gols. O Bissoli, quando jogou, mesmo entrando durante e quando foi titular, também deu demonstrações que poderia sim ser um jogador interessante ao longo da caminhada aí da Série B. E o Ayrton a gente já conhecia desde o ano passado, né? Era uma alternativa interessante aí. Talvez pudéssemos não questionar, mas colocar em dúvida a titularidade dele. Talvez nesse momento não seria mesmo titular, mas seria uma peça interessante para você ter no banco de reservas para o decorrer das partidas. Mas aí casa com o momento do clube, né, Everton? Que não pode fazer nenhum tipo de movimentação para tentar segurar jogadores, né? Eu falei aqui, é claro que é uma opinião pessoal minha, não ouvi de ninguém, nem do próprio jogador, nem nada. Mas quando o Matheus Barbosa deixou o Cruzeiro, eu falei aqui que, na minha interpretação, se o Cruzeiro estivesse vivendo um momento institucionalmente tranquilo, não estivesse no G4 da Série B, mas estivesse ali brigando, né, como o Botafogo dá sinais aí que vai voltar a brigar, o Vasco com a contratação do Lisca, enfim, estivesse aí nesse patamar,
com alguns problemas, mas menos turbulento, acredito que talvez o Matheus Barbosa nem tivesse deixado o Cruzeiro. Né? Seria mais interessante para o currículo dele, talvez, participar de uma campanha de acesso em um clube com a grandeza que tem o Cruzeiro do que um time que vai brigar contra o rebaixamento na Série A, que é o Atlético Goianiense, por mais que hoje esteja na Série A. E ele é um jogador que poderia ser titular absoluto no Cruzeiro, ao contrário do que pode acontecer no Atlético Goianiense. Mas o clube não tem nenhuma margem de manobra, Everton. E aí fica refém dos próprios problemas.